Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje, um tema muito rápido de se tratar. É uma pergunta que nos veio pela internet. E essa pergunta é: Emmanuel é o guia espiritual, é o anjo da guarda de Chico Xavier? Tentaremos responder a esta pergunta. Para isso, vamos aos textos. Antes de ir aos textos, quem já assistiu o vídeo Emmanuel é um espírito superior, já vai ter uma certa indução lógica a resposta. Mas quem ainda não assistiu, recomendo que assista depois desse vídeo. Então vamos aos textos. A relação entre Chico Xavier e Emmanuel. A dor Xavier não é maior que a dor do Almeida, do que a dor do Pires, do que a dor do Soares, do que a dor de toda a família que tem um doente. Se você quer mesmo seguir a doutrina que professa, em vez de chorar por sua cunhada, tome o seu lugar ao lado da criança que está doente, precisando de calor humano. Substitua nossa irmã e exerça assim a fraternidade. Chico engoliu o choro, enxugou o rosto e abraçou o sobrinho. Essa ideia de que você tem que primeiro ajudar os que estão sofrendo em detrimento dos seus familiares é uma recomendação que não está de acordo com a doutrina espírita. Nossa obrigação primeira é com os nossos familiares, depois com os outros. Então, o nosso familiar é o próximo mais próximo, onde temos deveres, ok? E sentimentos maiores também. Outra coisa é você não ajudar o próximo, mas a gente ajuda o próximo na medida das nossas forças. Então aqui ele estava admoestando Chico Xavier porque ele queria, estava sofrendo pelo sofrimento de um parente. Isso não tem nada de errado. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Outra passagem. Emmanuel era implacável. Numa noite, ou melhor, já 1 da madrugada, Chico voltava exausto de mais uma sessão no Centro Espírita Luz Gonzaga, quando abriu a porta de casa e deu de cara com uma cena nada agradável. 2 gatos tinham sofrido uma indigestão. A sala parecia um chiqueiro. O mau cheiro estava insuportável. Chico sacudiu os ombros, pediria a uma das irmãs que fizesse a limpeza na manhã seguinte. Quando estava a caminho do quarto, escutou a voz do guia. Você que vem de uma reunião espírita está fugindo da sua obrigação? Está exigindo que uma pobre menina cansada de trabalhar nas panelas, no tanque, para não te falte comida, nem roupa lavada, limpe esta sujeira? Você vai pegar um pano, vai trazer água, sabão e vamos lavar. Então aqui o espírito se meteu no livre-arbítrio do Chico, que escolheu ir dormir, e obrigou ele a fazer aquela situação. Chico pergunta: devo trabalhar na recepção de mensagens e livros até o fim da minha vida atual? Sim, não temos outra alternativa. O autor dos 100 livros insistiu: e se eu não quiser? A doutrina espírita que somos portadores do livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos. Emmanuel sorriu e deu o veredito. A instrução a que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação, quando lançado por autoridade na terra. Se você recusar o serviço a que me reporto, os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo terão autoridade bastante para retirar você do seu atual corpo físico. Então aqui é um caso um pouco mais grave, que é uma ameaça de morte. Se o Chico não fizesse,
ele tinha o livre-arbítrio, mas se ele não fizer, ele morre. Ou faz ou morre. Então, também uma ação de tolir a liberdade do Chico. Ah, mas ele tinha liberdade. Se alguém chega para mim, olha, você lava a louça ou morre? O que você vai escolher? Lavar a louça ou morrer? Claro que você vai escolher lavar a louça, né? Então isso aí é muito claro. Então agora vamos à doutrina espírita para entender se de fato ele era o guia espiritual. E por que é um guia espiritual? O anjo da guarda é um espírito de segunda ordem. E como eles atuam? Vamos ver. Quando um espírito está ajudando alguém que está sofrendo uma influência dos maus espíritos, vamos ver. Será porque não pode lutar contra os espíritos maléficos que um espírito protetor deixa seu protegido se transvie na vida? Não. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando por meio de bons pensamentos que lhe inspira, porém quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que presta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhe opordes resistência. Então, o espírito sabe que quando um conselho não é ouvido, esse conselho terá essa ação que não está de acordo com o conselho terá uma consequência, e essa consequência vai ser um aprendizado para o espírito. Então, por que o espírito não obriga ele, não força ele a fazer alguma coisa? Porque se ele fizer forçado, não foi livre escolha. Se não foi livre escolha, não houve prova. Se não houve prova, não houve progresso. E os espíritos conhecem as leis naturais e não vão ferir as leis naturais. Então o anjo da guarda nunca vai tolir a liberdade do espírito. 501, Livro dos Espíritos. Por que oculta a ação dos espíritos à nossa existência e por que, quando nos protegem, não o faz de modo ostensivo? Olha a pergunta. Por que o anjo da guarda não nos protege de modo ostensivo? Muito bem. Se fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmo. Olha lá. Se você faz porque o outro está te aparecendo para você fazer, você não escolheu. Se você não escolheu, não houve progresso. Olha lá, o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa da experiência. Como tem experiência? Superando as dificuldades. Se você não superou porque o outro te mandou fazer, a vida se torna inerte, né? Se torna sem efeito positivo na sua vida. Adquirindo-a frequentemente às suas custas. Por que às suas custas? Se escolheu bem, progride. Se escolheu mal, aprende e pode progredir com os próprios erros. É necessário que exercite suas forças. Tem que ter vontade. Sem o que seria como uma criança que não consegue andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Portanto, se tivesse responsabilidade, não avançarias na senda que vos conduz a Deus. Não havia quem o ampara, o homem confia nas suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela seu guia de tempos em tempos. Librada advertindo do perigo, é a voz da consciência. Pertencem os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor do filho?
Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, ele pode ter um espírito protetor, um espírito familiar e, mesmo assim, sendo auxiliado pelo anjo da guarda se ele não for um espírito superior. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão não raro. Desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência, que se fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos ele nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada uma das diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos de que não vos aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se houvera escutado. Vamos lá. Um dia Chico estava esbaforido em direção à fazenda modelo, a qual foi chamado por uma vizinha. Desde a véspera, ela tentava falar com o representante do Dr. Bezerra de Menezes. O moço tinha assumido o compromisso de ajudá-la naquela manhã. Atrasado para o serviço, ele seguiu em frente e se limitou a dizer: "Estou com pressa. Na hora do almoço, passo aqui." Deu 5 passos e ouviu a voz de Emanuel: "5 minutos não vão prejudicá-lo." Chico voltou, tirou a dúvida da mulher sobre um remédio receitado pelo Dr. Bezerra e foi embora. A vizinha ficou feliz da vida. "Obrigada, Chico, que Deus lhe pague, vai com Deus." O rapaz despediu-se e 100 metros adiante seguiu outro conselho de Emanuel e olhou para trás. Ao ver que saía dos lábios da moça em sua direção, enxergou uma massa branca de fluidos luminosos aproximando-se e entrando no corpo dele. Então aqui é um caso muito bonito, só que da mesma forma, a opção do Chico Xavier foi seguir, e ele seguiria e depois iria ajudar aquela senhora. Ele não tinha uma intenção má. A diferença é que ele tinha prioridades, só que o espírito se meteu a não dar a oportunidade dele escolher, obrigou ele a voltar. Então, mostra com essas passagens que o Chico Xavier, que o Emanuel, ele era um espírito familiar, um protetor particular, mas não era o anjo da guarda. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque existe uma lei. Os espíritos, o anjo da guarda não pode interferir na vida diretamente das escolhas do espírito. Ele pode sugerir, dar opção e não, como ele aqui foi levantado várias vezes, se meter na vida da pessoa e obrigar ela a fazer uma atividade que ela não queria. Isso não é atividade de um anjo da guarda. Um fato também digno de nota é que a relação entre esses 2 espíritos, segundo as informações trazidas pelo Chico Xavier, vem de muitas encarnações. Mais de 1000 anos de relação entre ele, relação de pai e filho, encarnado como pai, como filho. Então, Emanuel mostra que ele tem uma relação mais de pai do que de anjo da guarda. Isso aí fica muito claro. Essa forma como ele fala, exatamente como um pai encarnado fala com um filho encarnado. Não é uma relação que os anjos da guarda têm com o seu protegido. Então, também é um dado importante. E segundo lugar, porque também quem assistiu o nosso vídeo, Emanuel é um espírito superior, isto é, superior no sentido binário, um espírito de segunda ordem, e a nossa conclusão é que não, ele não é. Então ele tem, por 2 motivos. Primeiro, porque ele não segue a lei dos anjos da guarda,
E segundo, porque ele também não é um espírito superior no sentido espírito de segunda ordem. É um espírito muito elevado, que dá muitos bons conselhos. Não estamos dizendo que ele não, que é o espírito mau, nada disso. Mas ele ainda não é o anjo da guarda. Aí vem a pergunta: quem é o anjo da guarda de Chico Xavier? Não sei, ok? Não sei. Que não era o Emmanuel, isso para mim é muito claro. Então a resposta é: Emmanuel não é o anjo da guarda, ou não era o anjo da guarda do Chico Xavier. Muito obrigado.